Antes de começar efetivamente o vídeo, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre outro assunto igualmente importante para o futuro deste canal. Já há algum tempo, algumas pessoas notaram que eu deixei de colocar os links de compra da Amazon nas descrições dos meus vídeos. Através desses links eu recebi uma pequena comissão conforme vocês compravam alguns itens por eles. E as pessoas me perguntam por que de eu ter feito isso. E veja bem, não existe nenhum motivo mirabolante, etc e tal, mas as minhas razões são razões meramente ideológicas, e essas razões fizeram com que eu ficasse me perguntando se eu estava satisfeito com a parceria, com esse método de parceria. E depois de muita reflexão, de muita pesquisa e de muita conversa com alguns de vocês, eu cheguei à conclusão de que eu não estava satisfeito com esse sistema de parceria com a Amazon e por isso resolvi não colocar mais os links e encerrar a parceria e etc e tal. Bom, acontece que eu, que sempre fui uma pessoa que disse que não gostaria de tornar esse espaço aqui profissional, ainda assim eu dei o braço a torcer e admiti que eu trato este canal com uma seriedade que até então eu não havia notado. Antes eu encarava esses meus vídeos apenas como hobby, mas na verdade, hoje em dia esse canal ele representa uma parcela significativa das minhas atividades mentais, digamos assim. Basta ver o afinco com que eu sempre procuro manter uma regularidade aqui, ainda que seja apenas de um vídeo por semana, mas ainda assim eu prefiro sempre ter esse número reduzido de vídeos, mas entregar um material interessante, um material que eu julgo ser de qualidade. Não sei se de muita qualidade, se de pouca qualidade, mas de alguma qualidade. Pois bem, acontece que aquela parceria com a Amazon era a minha única fonte de renda aqui nesse espaço. Era o único meio de receber alguns poucos caraminguás. E pensando nisso, eu fiquei conversando com alguns de vocês e algumas pessoas me deram a ideia de fazer aquele sistema de apoio. Então eu acabei bolando, inclusive o Leonardo, ele me ajudou muito a pensar em algumas recompensas. Então, muito obrigado, Leonardo. O Leonardo me ajudou a pensar nessas recompensas e eu acabei montando um sistema de apoio aqui ao canal. E daí, se você se interessar, se você, enfim, quiser de alguma maneira contribuir para a produção dos conteúdos aqui, veja bem, a continuidade do canal não dependerá da renda que porventura eu recolha dessa iniciativa, né? Então o canal vai continuar independente de você contribuir ou não com ele. E principalmente, se você puder, fica o convite para que você visite o link que eu vou deixar aqui abaixo e conheça esse sistema de apoio, veja lá as recompensas e quem sabe, se você se interessar por alguma delas, você acaba contribuindo aqui e isso evidentemente que me deixará muito feliz, não é verdade? Mas enfim, então é isso. Só passei aqui no início do vídeo para dar esse recado mesmo. Novo ano, novas coisas acontecendo. Vamos ver se esse ano será um pouco melhor do que os anteriores. Eu espero que sim, né? Mas enfim, é isso. Até depois da vinheta. Muito bem, quem acompanha este canal há algum tempo sabe que ao longo do mês de janeiro por aqui sempre chega o momento de lavrar o campo, limpar a casa, deixar a mesa posta com cada coisa em seu lugar, como diria o poeta. E exatamente por conta disso, ao longo do mês de janeiro,
Eu, ao invés de fazer vídeos dedicados a comentários a 1 ou 2 livros específicos, eu faço vídeos mais retrospectivos, pensando, por exemplo, nos vídeos de melhores leituras dos anos anteriores, ou vídeos deliberativos, quando se pensa, por exemplo, nos vídeos em que eu explico um pouquinho da meta dos anos que ora se iniciam. Desta vez não será diferente. No ano passado, eu fiz em junho, no finalzinho do mês de junho, eu fiz um vídeo mostrando quais haviam sido as minhas leituras do primeiro semestre de 2021, e este vídeo aqui funcionará como uma segunda parte daquele, porque hoje eu vou mostrar a vocês quais foram as minhas leituras do segundo semestre de 2021. Antes de qualquer coisa, vocês sabem que desde há não sei quanto tempo está acontecendo uma obra aqui ao lado. Esses pedreiros, eles ficam calados o dia inteiro, assim, eles parecem monges tibetanos a semana toda. Quando eu sento aqui para gravar, eles começam a batucar, eles ligam as máquinas, eles, enfim, cortam não sei o que, eles botam prego nas paredes, etc, etc. Mas eu espero que o ruído não atrapalhe muito aqui o vídeo e que ninguém morra aí do outro lado por causa do barulho, certo? Enfim, posto esse parêntese, nem tudo são flores nessa vida. E em se tratando da nossa relação com as nossas leituras, isso não é muito diferente. Exatamente por conta disso, eu vou começar aqui fazendo referência a 2 livros que eu abandonei desde o último vídeo para cá. Né? Se você se lembra lá daquele vídeo, cujo link vai estar lá embaixo na descrição deste, naquele vídeo eu falei para vocês que eu estava lendo desde há algum tempo o 2666 do Roberto Bolanho e o Contos da Palma da Mão do Yasunari Kawabata. Eram 2 livros cuja leitura eu estava aproveitando, estava gostando muito de ler aqueles livros. Entretanto, a vida acabou me atropelando neste meio do caminho. Eu tive que ler muitas outras coisas teóricas, eu tive que também priorizar os livros que estavam na minha meta do ano passado, e exatamente por conta disso, aqueles 2 livros foram ficando meio de lado, porque eu acho que eles merecem que eu me dedique um pouco mais a eles. Então, em algum momento mais oportuno, eu voltarei ao 2666 e ao Contos da Palma da Mão. Eu até anotei aqui para eu não esquecer de falar deles. Enfim. Eu tive que parar o vídeo aqui porque eles ligaram uma máquina cujo barulho era ensurdecedor aqui ao lado. Mas o que eu ia dizer era o seguinte, eu vou começar mostrando a vocês os livros que eu li com alguma finalidade acadêmica. Não sei se vocês se lembram, mas lá naquele vídeo que eu fiz em meados do ano passado, eu falei que eu estava preparando um mini curso sobre a representação do diabo e disse também que eu dedicaria alguns momentos desse mini curso para falar um pouquinho sobre a questão da bruxaria, já que as bruxas, de certa maneira, elas têm muita relação com essa figura, com essa construção da imagem do diabo, sobretudo no período posterior à Idade Média. Pensando nisso, em vistas a, digamos assim, incrementar os meus comentários ao longo daquele mini curso, eu li muita coisa referente à bruxaria, porque como essas 2 figuras da bruxa e do diabo são muito próximas, ou se aproximaram em algum momento da história, exatamente por conta disso, geralmente livros que tratam sobre bruxaria também vão falar em algum momento sobre o diabo e vice-versa. E daí então eu li aqui o História da Bruxaria, do Jeffrey Russell e do Brooks Alexander. É um livro que eu achei muito interessante, ainda que eu tenha achado que ele trata tudo de maneira muito panorâmica. Então, às vezes, ele fala de algum assunto que eu acho que deveria ser aprofundado de maneira mais interessante, mas aí os autores simplesmente seguem para outro tópico, às vezes completamente diferente, no capítulo seguinte. Então, me parece que esse daqui é um livro um pouco irregular, exatamente por conta dessa sua vista, porque ele oferece uma visão mais panorâmica sobre a bruxaria, mesmo porque é um livro que se dedica à história da bruxaria, então, e é um livro relativamente curto, então
enfim, com várias imagens, não se deveria esperar dele muito aprofundamento, dada a amplitude desse tema. Olha lá, eles ligaram a máquina de novo, mas agora ela não está fazendo tanto barulho. Enfim, outro livro que eu li também com esse interesse mais acadêmico foi aqui o História do Medo no Ocidente, do Jean Delumeau. Este sim é um livro bem mais aprofundado. E eu acabei lendo o livro todo, ainda que eu tenha começado a minha leitura apenas por alguns capítulos que diziam respeito de maneira mais direta a essa questão da bruxaria, enfim. Mas aí o Jean Delumeau, ele aprofunda a coisa de maneira tão interessante e tão didática, ele expõe os seus argumentos de maneira tão didática, que eu acabei me animando e li o livro todo, mas enfim, foi um livro que deu algum trabalho, mas valeu a pena no fim das contas. É claro, este livro aqui, ele não fala apenas do diabo e apenas da bruxa, né? Ele fala de várias figuras que, de certa maneira, estão associadas ao desenvolvimento ocidental desse sentimento de medo, né? Dessa institucionalização de certos medos ao longo do desenvolvimento das sociedades ocidentais. Então, eu achei um texto bem interessante, com uma proposta muito interessante, e que me fez questionar várias coisas que a gente tem até hoje em dia quando a gente pensa, por exemplo, nos filmes de terror. Então, enfim, é um livro cuja leitura eu recomendo. Além disso, li também um livro, na verdade eu li 2 livros de uma autora que sempre quando eu pensava assim em bruxaria, sempre não, mas de um tempo pra cá eu sempre me lembrava do nome dela, exatamente porque os livros dessa autora fizeram um certo barulho de 2016 para cá, se não me engano. Eu estou falando, claro, da Silvia Federici. E daí eu li O Caliban e a Bruxa. Eu gostei bastante desse livro, ainda que tenha achado ele um pouco cansativo em certos momentos, porque veja bem, pelo que eu pude entender, os capítulos deste livro funcionam como textos independentes. É claro que a autora, ela mobiliza um referencial teórico que nem sempre é dos mais fáceis. Por exemplo, ela vai falar muito de Foucault em dados momentos, e quem aí já leu Foucault sabe que, enfim, ele impõe certa dificuldade ao leitor. Então, por um lado, eu acho muito interessante que em cada capítulo ela volte e elabore melhor algumas coisas que dizem respeito a esses comentários que ela faz a esses grandes filósofos, né? O problema é que assim, ela fala ela fala as coisas no primeiro capítulo. Aí você entendeu, porque ela é bastante didática. Aí no segundo capítulo, ela às vezes volta naquilo que ela já disse no capítulo anterior. Aí no terceiro capítulo, a mesma coisa. Então, quando você chega na segunda metade do livro, as coisas começam a se tornar um pouco entediantes, exatamente por conta dessa circularidade argumentativa que a própria independência dos capítulos produz, de certa maneira. Mas apesar disso, pode ser que eu esteja falando isso porque eu sou meio chato, mas apesar disso, é um livro cuja leitura eu recomendo bastante, ainda que não vai ser um livro que você vá sentar e vai querer ler em uma semana, né? É um livro que ele demanda um pouco mais também do leitor. Dessa mesma autora, eu acabei lendo aqui o Mulheres e Caça às Bruxas, que é um livro que este sim eu gostei bastante, principalmente para esse meu propósito mais específico. E é um livro que, de certa maneira, recupera muito as discussões que ela colocou lá no Caliban e a Bruxa, mas de um jeito um pouco mais direto. Então, eu achei que talvez um caminho possível seja você ler primeiro este livro aqui, para você se acostumar um pouco com o estilo da autora, e depois você ir lá para o Caliban e a Bruxa. Muito bem. Ainda dentro dessa discussão sobre a bruxaria, claro, eu não poderia me esquivar, até porque todos esses outros textos citam este livro em algum momento, eu não poderia me esquivar da leitura aqui do Martelo das Feiticeiras. Enfim, eu li nessa edição que tem vários textos de apoio. Eu já tinha lido este livro antes, mas eu tinha lido em uma edição, se não me engano, é uma edição até de banca, sei lá, uma coisa assim. Então era uma edição bem enxuta. E eu não gostei muito da leitura daquela primeira vez. Agora, relendo aqui, eu já gostei bastante por conta desse aporte teórico que essa edição, que é pela Rosa dos Tempos, nos oferece. Então fica aqui a recomendação. Veja bem, eu não li todos esses livros assim, rapidamente, tá? Eu fiquei bastante tempo lendo.
refletindo um pouquinho sobre eles, fazendo anotações, etc e tal. Ainda dentro dessa proposta, eu li aqui um livro que, na minha opinião, foi o melhor livro que eu li sobre essa questão da bruxaria. Inclusive, eu mencionei este livro aqui no meu vídeo sobre temporada de furacões. Vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Eu estou falando em Pensando com Demônios, a ideia de bruxaria no princípio da Europa moderna, que é um calhamaço do Stuart Clark. Este livro aqui tem quase 1000 páginas, e ele sim, ele vai se dedicar a uma análise profunda e às vezes minuciosa de vários aspectos que dizem respeito não só à bruxaria do ponto de vista histórico e social, mas também à bruxaria do ponto de vista da linguagem. E eu achei essa percepção do autor muito interessante e muito útil para nós aqui da área da literatura. Então, se você aí estuda ou pretende estudar um dia a representação da bruxaria, por exemplo, em textos literários, me parece que este livro aqui, ele é um livro difícil, ele é um livro, assim, teoricamente muito exigente para com o leitor e com a leitora, mas ainda assim eu acho que a leitura dele é inescapável para você que é da área da literatura e quer estudar essa questão mais ligada à bruxaria. E por último, mas não menos importante, porque veja, no primeiro semestre eu li só textos sobre o diabo, nesse segundo eu li só esses textos sobre a bruxa. Mas aí eu acabei lendo um livro que fica mais ou menos no meio do caminho, e que é um livro muito interessante, que eu também comecei a ler assim de maneira muito focada em apenas algumas coisas, mas aí eu gostei tanto da proposta que eu acabei lendo todo ele, mas eu demorei também bastante tempo, não só porque é um livro grosso, né, grande, mas também porque é um livro cuja leitura é um pouco cansativa. Não dá para você ler o livro assim, vou ler 200 páginas num dia só. Eu estou falando aqui do Dicionário Infernal, Repertório Universal. Esse daqui, como o próprio título sugere, é um dicionário. E daí você tem aqui vários verbetes dedicados a explorar alguma criatura, algum aspecto, alguma lenda, algum mito, enfim, relacionado a essa cultura infernal, a essa construção da imagem do inferno, da imagem do diabo. Então, assim, eu achei muito interessante essa proposta, mas é um livro de consulta. Eu li ele de uma vez só agora, mas assim, daqui para frente, se eu precisar lê-lo de novo, eu vou apenas naqueles verbetes mais específicos, enfim, porque realmente não é um livro que dá para você ficar lendo assim, de cabo a rabo toda hora. Então, fica aqui a minha recomendação, ainda que com essa ressalva, certo? Bom, para além disso aqui, eu acabei lendo também este livro que não tem nada a ver com essa história de bruxaria, de demônio, de nada, que é um livro do Luiz Bueno chamado Uma História do Romance de 30. É um livro também bem gordinho, mas eu li este livro para o meu mestrado. Eu não, mas aí é que tá a coisa curiosa, eu não trabalho com romance de 30. Entretanto, a perspectiva que eu adotei para falar da Elisa Lispector, que é a autora que eu estudo, é uma perspectiva que parte de muitas discussões iniciadas na literatura brasileira pela geração de 30. E exatamente por conta disso, o meu orientador ele acabou recomendando que eu lesse aqui este livro, e foi isso que eu fiz, e não me arrependo. Se você aí gosta do Graciliano Ramos, sobretudo, aqui tem algumas análises sensacionais, principalmente do Angústia e do São Bernardo, então fica a recomendação. Bom, então essas foram as minhas leituras teóricas. Você vê que só essas daqui já me renderam uma pilha considerável de leituras. Aí, vou mostrar a vocês agora os livros que eu li e que fizeram parte da minha meta literária do ano passado. O primeiro deles foi um livro que nós lemos, inclusive, conjuntamente entre os meses de novembro e dezembro. Eu estou falando aqui de O Adolescente, do Dostoiévski. Quem acompanhou os vídeos sabe que eu tive uma relação de amor e ódio com este livro, mas no fim das contas tudo se resolveu. Ainda que este aqui, dos 5 grandes romances do Dostoiévski, são lá Crime e Castigo, Idiota, Os Demônios, O Adolescente e Os Irmãos Karamazov. Dentre esses 5, me parece que esse daqui é o mais fraco e o mais irregular. Mas ainda assim é um livro cuja leitura eu recomendo. E enfim,
foi muito gratificante poder ler mais essa grande obra do Dostoiévski. Vamos pensar em qual será a nossa leitura deste ano que ora se inicia, mas, enfim, o adolescente já encerramos. Além aqui do adolescente, outro livro que eu li também por conta da minha meta foi aqui As Lembranças do Porvir, da Helena Garro. Um livro que me rendeu, que enfim, foi muito difícil de ler este livro por conta da técnica utilizada pela autora, mas apesar de difícil, eu gostei bastante dessa experiência de leitura. Esse daqui é tido como um livro precursor do chamado realismo mágico ou maravilhoso, enfim. E eu gostei bastante, principalmente por conta disso. Eu gosto muito dessa literatura, que depois ficou mais conhecida graças lá principalmente ao Gabriel Garcia Marques, mas ainda assim me parece que esse daqui é um grande livro dessa estética, mas que infelizmente ficou ali um pouco deixado de lado. Talvez por ter sido publicado antes, o que é uma possibilidade sempre, mas acredito eu que por ter sido publicado por uma mulher, considerando o modo como se constitui o cânone da literatura, seja ela nacional ou universal. Mas enfim, fica aqui a recomendação deste livro que entrou para a lista de melhores leituras do ano passado. E falando de melhores leituras do ano passado, está aqui também Ao Farol, da Virginia Woolf, que eu fico muito reticente em dizer isso, porque daí, sei lá, daqui a 2 meses pode ser que eu mude de ideia, mas hoje, esse daqui é o meu livro favorito da Virginia Woolf. É um livro em que ela explora bastante aqueles recursos estilísticos que são muito característicos da obra dela, mas ela o faz de tal maneira que o livro ele não se torna tão pesado quanto, por exemplo, As Ondas, que é um livro que eu li no ano retrasado, né? Mas ainda assim, eu acho que esse daqui é um livro que ele me arrebatou muito. Foi uma releitura e eu acho que ele me arrebatou mais principalmente por ter sido uma releitura, porque da primeira vez que eu li, eu não achei nada demais. Eu acho que, como eu tinha lido logo na sequência de ter lido lá o Mrs. Dalloway, que era então meu livro favorito da Virginia Woolf, esse livro ficou meio apagado. Mas aí agora, quando eu reli, ele cresceu de tal maneira que até se sobrepôs aquele outro livro da mesma autora. Então hoje eu considero este como meu livro favorito da Virginia. Então fica aqui a leitura mais do que recomendada. Também li para minha meta literária Os Contos da Catherine Mansfield, um livro excelente de uma autora injustamente pouco conhecida, ou pelo menos pouco comentada aqui no Brasil. Espero que isso se resolva em algum momento. Gostei bastante da experiência de ter lido este livro. Eu conhecia o Felicidade, que é um conto que ficou famoso porque a Clarice Lispector dizia que tinha se inspirado bastante naquele conto, ou pelo menos que gostava muito daquele conto. Então, se vocês não sabem, eu estudei a obra da Clarice em determinado momento ao longo da minha graduação, gosto muito da literatura da Clarice, e exatamente por conta disso eu fui ler lá o Felicidade. Mas aí, quando eu fui ler aqui esses contos, essa autora acabou crescendo ainda mais no meu conceito, então fica aqui a recomendação também dos contos da Catherine. Não sei se esse livro é fácil de encontrar, porque essa minha edição saiu pela Kozak Naif, mas existem outras edições da obra dela aqui no Brasil, então recomendo fortemente que você procure. E por último, mas não menos importante, pensando nesses livros da meta, eu li aqui o Ramayana, que é um dos clássicos da literatura indiana. É um livro bem difícil também, principalmente porque ele trata de temas que são muito distantes culturalmente da gente, mas ainda assim eu gostei bastante de ter a experiência de ter lido este livro. Eu já tinha lido essa versão aqui, que chama-se Sita Conta o Ramayana, pela Samita Arni, que é uma adaptação deste livro para crianças. Então eu já conhecia mais ou menos a história e por isso pude aproveitar um pouco mais o livro, então talvez esse seja um caminho possível para você aí também, certo? Inclusive já fiz vídeo aqui sobre o livro da Samita Arni também. O que mais? Deixa eu colocar o livro aqui. Agora que eu já mostrei para vocês os livros teóricos e os livros da meta, eu vou mostrar a vocês os livros que eu li de maneira mais ou menos aleatória
ao longo do segundo semestre do ano passado. Começando aqui pelo Satan Tango, que é um livro do Laszlo Krasznahorkai, ou algo que o valha. Esse livro ficou famoso por conta do filme de 1994, se não me engano, que é aquele filme conhecido por ter 7 horas de duração, e eu adorei essa leitura, apesar de reconhecer também que é um livro bastante complicado, principalmente por conta da linguagem. Essa minha edição aqui é uma edição em inglês. Não existe uma publicação deste livro em português do Brasil, mas existe uma edição portuguesa deste livro, mas aí foi como eu disse no meu vídeo lá da primeira parte dessas leituras de 2021. A edição portuguesa é muito mais cara do que essa edição aqui em inglês, então fica aí a seu critério. Gostei bastante. Se ainda não teve vídeo no canal, vai ter em breve, porque entrou certamente para a minha lista de melhores leituras do ano passado. Bom, na verdade eu comecei a ler este livro no primeiro semestre do ano passado e terminei logo no início de julho. Então, enfim, fica aqui mais ele para essa lista. Que mais? Aí, também para minha meta literária, veja só, tinha esquecido desse daqui, eu li aqui o Niket, da Paulina Chiziane, gostei bastante deste livro, e gostei bastante de ter lido este livro exatamente no momento em que a Paulina foi anunciada como vencedora do Prêmio Camões de Literatura do ano passado, então achei uma feliz coincidência. E achei feliz coincidência também o fato desse livro ter entrado para a lista de leituras obrigatórias da Unicamp, porque aí ele foi republicado. Eu falei no vídeo da meta literária do ano passado que eu tinha um exemplar na edição anterior deste livro aqui, não sabia onde ele estava, e daí eu tive que comprar o PDF, blá blá blá, e daí eis que uma semana depois alguém deixou um comentário lá no vídeo. Nicolas, já saiu a edição física, uma nova edição física, e daí eu acabei comprando aqui, já fiz vídeo também. Enfim, que mais? Aí agora vamos sim para as leituras aleatórias. Desde 2020 eu estava lendo O Grande Sertão Veredas. Terminei de ler O Grande Sertão... Que susto! Terminei de ler O Grande Sertão Veredas em julho do ano passado, mas aí em setembro eu resolvi reler o livro todo de uma vez. Eu fui lendo ao longo de quase 2 anos, eu li assim uma página por dia, etc. Aí quando chegou em setembro eu falei assim, não, eu vou pegar o livro e vou ler o livro de uma vez só, em um mês. E daí foi isso que eu fiz e gostei bastante. Vou dizer para vocês que ambos os estilos de leitura, digamos assim, foram muito válidos, pelo menos na minha experiência. Então gostei muito de ter lido o texto sem compromisso e sem data para acabar, mas eu também gostei muito de ter lido de uma vez, porque assim eu pude fixar melhor algumas coisas, pude revisitar algumas passagens, enfim, então terminei a leitura aqui de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que se tornou, enfim, também uma das melhores leituras do ano passado. Além disso, eu li também, na verdade eu reli aqui, os romances da Ana Paula Maia, né? Reli então A Guerra dos Bastardos, Carvão Animal, Assim na Terra como Embaixo da Terra, De Gados e Homens, reli as novelas de Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, e reli aqui o Enterre Seus Mortos. Para todos esses vídeos para todos esses livros já tem vídeos aqui no canal. E eu fiz essa releitura da obra da Ana Paula Maia para poder embarcar aqui em De Cada 500 Uma Alma. Porque para quem não conhece a obra dessa autora, geralmente os livros eles têm uma linearidade, eles estão conectados de alguma maneira, ainda que você possa ler cada um individualmente. Mas aí eu achei uma boa oportunidade de reler a obra dela como um todo, enfim, e acabei já fazendo aqui o vídeo também para este livro. Sim, antes que eu me esqueça, todos os livros que eu li e fiz vídeo, os links vão estar lá embaixo. Além disso, eu fiz a leitura aqui do Manual do Minotauro, da Laerte, que também entrou para a minha lista de melhores leituras do ano passado. É um livro que reúne várias tirinhas que a Laerte publicou nessa série chamada Manual do Minotauro, enfim, já tem vídeo também, o link vai estar lá embaixo. Que mais? Peraí. Deixa eu colocar isso aqui. Bom, que mais que eu li? Na mesma época em que eu li ali os contos da Catherine Mansfield,
eu acabei fazendo a leitura também aqui do Anedotas do Destino, da Karen Blixen, que é um livro que foi publicado na mesma coleção chamada Mulheres Modernistas, da Kozak Naif, e daí então aproveitei que eu estava mais ou menos nesse mesmo estado de espírito, digamos assim, e resolvi dar uma chance aqui a este livro, que já fazia muito tempo que eu queria ler, e gostei bastante. Eu conhecia apenas um conto dessa autora, que é um conto que nem está aqui, eu não me lembro muito bem, eu não me lembro o nome do conto, mas eu lembro que era um conto dessa autora que eu li no primeiro ano da graduação. E daí então eu já tinha gostado do estilo dela. A Karen Blixen, ela consegue misturar muito bem um estilo que lembra muito lendas, principalmente lendas nórdicas, há grandes referências assim de grandes livros da literatura universal, principalmente Shakespeare aqui. O meu conto favorito deste livro, ou talvez um dos meus contos favoritos, porque são cinco contos e os 5 são excelentes, mas um chamado Tempestades é um conto que revisita a minha peça favorita do Shakespeare, que é a Tempestade, né? A última peça lá do Shakespeare. Então gostei bastante dessa releitura não, mas desse diálogo intertextual. Enfim, gostei bastante dessa autora, e eu gostei não só como ela consegue misturar então essas referências populares e eruditas, mas também gostei do modo como ela consegue em cada conto mostrar como por vezes a literatura determina a realidade e por vezes a realidade acaba orientando os rumos da ficção. Eu achei isso muito interessante aqui, ou pelo menos a realidade torna a ficção possível. E eu achei essa relação entre esses dois termos, né, literatura e realidade, eu achei essa relação entre os dois termos muito bem trabalhada pela autora aqui, então fica a recomendação, ainda que novamente eu não sei se este é um livro muito fácil de ser encontrado. Bom, para além disso, fiz a leitura aqui do Rinhas de Galos, da Maria Fernanda Ampoeira, um livro de contos excelentes. Alguns desses contos até hoje eu me lembro muito, enfim, principalmente um conto chamado Luto, que entrou para a minha lista de melhores leituras quando a gente pensa nesse gênero conto, então fica aqui a recomendação. Li também O Último Gozo do Mundo, do Bernardo Carvalho, um livro muito interessante sobre um mundo pós-pandemia, então, enfim, eu achei uma leitura muito curiosa, apesar de, como eu falei no vídeo sobre este livro, eu ter achado o texto em si um pouco... Eu senti que faltou alguma coisa neste texto para ele ser excelente, mas é uma boa leitura ainda assim. Li também aqui o Space Invaders, que é uma novela da Nona Fernandes, que eu já conhecia de ouvir falar, porque a Perry Smith indica esse texto aqui à torta e à direito, então já tinha muita vontade de entrar em contato com este livro, e fiquei impressionado com a potência desse texto, apesar de ser um texto curto, ainda assim ele é muito interessante. Já fiz vídeo para ele também. O que mais? Li também aqui, e essas 4 últimas leituras foram feitas agora ao longo do mês de dezembro, e por isso ainda não existem vídeos para esses livros, mas eu pretendo fazer porque foram livros que chamaram muito a minha atenção, a começar aqui pelo Demônio de Frankfurt, que é um texto do Ferrez. Eu já tinha lido deste autor o Deus Foi Almoçar, tinha achado um texto ok, mas gostei bastante aqui deste livro, que conta com ilustrações do Lourenço Mutarelli. Não vou mentir, eu fui tentado a ler o livro muito mais por conta do Lourenço do que propriamente por conta do Ferrez, mas essa questão do demônio, já que eu estava tão imerso nessa temática, essa questão do demônio também chamou a minha atenção, nem que seja por conta do título, e daí eu acabei lendo o livro e gostei bastante. Em breve comentarei sobre ele por aqui. Além disso, agora ao longo do mês de dezembro, eu também li aqui O Que Fazer, do Pablo Katiadjian, um livro muito maluco. Eu já sabia que o Pablo Katiadjian era um autor meio despirocado, porque ele tem um conto que até rendeu certa polêmica, chamado O Aleph Engordado, que é um conto em que ele pegou o Aleph, do Borges, e acrescentou palavras no Aleph. Então ele engordou o Aleph do Borges, e isso rendeu uma polêmica muito séria, que se estendeu por muito tempo, né?
Mas enfim, então já conhecia o Pablo Kachadian, e daí quando eu vi que iriam publicar esse livro dele aqui no Brasil, eu fiquei ensandecido para ler, e não me arrependo, apesar de ser um livro bem maluco. Mas enfim, me fez lembrar bastante um romance chamado A Lua Vem da Ásia, deixa eu ver se eu encontro, do Campos de Carvalho. Que é não porque as histórias se pareçam, mas por conta da loucura do enredo. Enfim, em breve comentarei sobre este livro aqui. Falando em Borges, lá do Aleph Engordado, eu li aqui o livro de Areia, que foi o último livro de contos do Borges, publicado, se não me engano, em 1975, e era o único livro de contos do Borges que eu ainda não havia lido completo. Eu já tinha lido uns 2 ou 3 contos, mas ainda não tinha lido o livro como um todo, e, enfim, Borges é Borges sempre, né? É um dos meus autores favoritos, e eu gostei muito deste livro. Eu costumava dizer que eu não sabia muito bem por onde indicar para uma pessoa começar a ler o Borges, mas me parece que esses contos aqui são uma ótima porta de entrada, porque o Borges trabalha vários dos seus temas comuns em toda a sua obra, mas ele trabalha esses temas a partir de uma perspectiva muito interessante e muito palatável, ainda que madura. E eu achei isso muito curioso, então fica aqui a recomendação para você que quer começar a ler Borges e não sabe por onde, talvez esse daqui seja um bom caminho, uma boa porta de entrada. E por último, mas não menos importante, li aqui este livro que eu achei excelente também, do Enzo Maqueira, chamado Faça-se Você Mesmo. Este livro me foi enviado pela Ponto Edita, então fica aqui o meu agradecimento em vídeo. Eu pretendo fazer um vídeo quanto antes aqui sobre este livro, porque também foi um livro muito bom. Todo o catálogo da Ponto Edita, pelo visto, é um catálogo escolhido assim, em que cada livro é escolhido a dedo, então é um catálogo muito primoroso. E este livro aqui, ele reúne uma série de elementos que me são muito caros e que me fizeram lembrar, por exemplo, da obra do Henrique Villa-Matas, que, como vocês sabem, é um dos meus autores favoritos, mas deixemos para falar melhor disso no vídeo sobre este livro. Enfim, essas foram as minhas leituras da segunda metade de 2021. Diga lá embaixo quais foram as suas. Novamente, como eu disse no início do vídeo, se você aí se sentir impelido, impelida, se você puder contribuir aqui com a manutenção deste canal, confira o link lá embaixo para o projeto de apoio a este conteúdo. Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.